Fala, tem muita gente falando disso. Ela, o Wallace, que está sempre nas nossas lives também, ela falando que o Maurício Souza, na verdade, não é técnico para o Vasco. Bom, isso aí é muito... Eu acho complicado falar um negócio desse no começo de trabalho. O cara entrou agora há pouco tempo. Inclusive, na minha opinião, o melhor jogo do Vasco foi quando estava sem técnico, eu estava com ele. O primeiro jogo dele, se eu não me engano, né? Foi 3-0, um jogo desse aí. Não, estava com o Fábio. Ainda estava com o Fábio. Então, não dá para colocar na conta dele. Favo, né? Não tá... Faro. Emílio Faro. Não dá para botar na conta Faro, dele. marido da nossa querida amiga Renata. O Gui, eu acho assim, o torcedor do Vasco, ele é sensacional, mas ele é exigente. Nós fomos ao Maracanã ontem com um amigo chamado Cristiano. A camisa do Vasco é a coisa mais linda do mundo, mas é da capa. Quando nós fomos campeões em 97, era da capa também. O torcedor quer que seja Adidas. Sabe assim? Isso que eu estou falando do Maurício Exigente, Souza. né? Você disse. Oi? Exigente, né? Você disse. É exigente. O torcedor do Vasco ele é exigente. E aí, infelizmente, o Maurício, como dizia o meu amigo Milton Neves, não tem grife. Então, não dá ainda para avaliar se o trabalho dele é bom ou ruim, se ele é técnico ou não para o Clube de Regatas Vasco da Gama, mas o torcedor gostaria que fosse o Jorge Jesus, por exemplo, que a camisa fosse Adidas, que o patrocínio fosse Crefisa, sabe umas coisas assim? Sim. E que o torcedor quer que o seu time esteja no mesmo patamar dos outros. Eu acho que essas coisas gradativamente vão acontecer, mas elas precisam ter tempo, maturação para isso. E o principal é o Vasco subir, porque independente se vai entrar e quando vai entrar a SAF, né, do Partner 777, subir é a coisa mais importante do Vasco. E acho que a torcida está fazendo de tudo para que isso aconteça. E acho que tem que ter a resposta dos jogadores. Embora a campanha seja excelente, mas ontem acabou ficando uma certa frustração, porque era a chance de abrir 12 pontos da equipe do Sport. Exatamente. Por isso a frustração. Inclusive, antes de sair do assunto Vasco da Gama, a gente está falando bastante, eu queria perguntar para o Pedrinho sobre a SAF. Eu e o Edmundo, a gente falou muito sobre isso aqui já. O pessoal que acompanha a live sabe do que a gente pensa, né? O Edmundo é a favor, tudo. Eu queria saber de você, Pedrinho. Você acha que a SAF pode colocar o Vasco da Gama novamente nos seus tempos áureos aí? É a única solução, porque o estatuto ele favorece o sistema e o sistema não é bondoso com o Vasco. Então, assim, o Vasco tinha a estrutura através do seu torcedor para se transformar e não virar SAF? Tinha. Né? A gente tem outros clubes aí que não são SAF e se reergueram. Né? Tudo através de uma mudança do estatuto, responsabilidade fiscal, né? Pessoas com boas intenções. Isso tudo o Vasco não precisaria virar SAF, né? Mas como isso não acontece em São Januário, como existem guerras políticas, né, por diversos interesses, o Vasco tem que virar SAF, na minha opinião. É a solução para que o Vasco consiga ter uma saída. Não vou falar a curto prazo não, tá? Porque a gente tem, por exemplo, o Botafogo, que está no início do seu processo, outras equipes que estão passando por esse processo. E o próprio Vasco, pegando o gancho do Edmundo, é um início de um processo. Quando a SAF entrar, o Vasco não vai ser campeão no outro ano. Né? Se você pegar as equipes que mesmo que não viraram SAF, mas passaram por um planejamento, né, de reestruturação, a equipe do primeiro ano, ela não é a equipe que vai ser campeã brasileira. Vão passar 4 anos. Os jogadores que estão nesse primeiro ano, eles fazem parte do início do processo. Então, quando se fala em Mauricinho, que é um treinador que não tem grife, e a torcida é exigente, que é treinador de nome, a gente entende isso, mas esse não é o momento de você gastar um dinheiro que você não tem. Esse é o início de um processo. Essa transformação ela vai acontecer aos poucos. É por isso que o torcedor tem que ter paciência. Por isso que hoje o torcedor faz mais a diferença, né? Porque ele tem uma interferência no jogo diretamente, né? Porque a gente sabe que a qualidade do jogo, eu concordo com o Edmundo, acho que tecnicamente o Vasco pode dar uma resposta muito boa. O André é muito bom jogador, o Figueiredo também, o Peck também. Eu acho que o Getúlio entrega mais que o Raniel, né, em termos de dinâmica de jogo, pressiona um pouco mais.
Então, assim, o Vasco tem soluções na própria casa para estruturar para daqui a 2, 3 anos ser uma equipe mais competitiva, mas é o início de um processo. Exatamente. Tipo, só você ver em volta, né, cara? O Red Bull Bragantino tá indo aos poucos, o Botafogo começou um trabalho, o Textor não chegou e meteu um monte de dinheiro, não, colocou um pouco, até o Edmundo mesmo falou. Ô Gui, com relação até ao Botafogo, eu fiz alguns jogos do Botafogo, lá no Newton Santos, e o que eu sentia é que o torcedor botafoguense ele está no 5º ano do Textor, entendeu? O torcedor ele já está lá no 5º ano. Só que o Textor ele está no primeiro semestre dele, pessoal. Entendeu? Então, assim, esses jogadores que estão hoje, eles têm que fazer parte desse início desse processo. Mas, de repente, daqui a 3 anos, o Botafogo brigando pelo título brasileiro, não vão ser esses jogadores. Só que o Botafogo a torcida já está numa cobrança como se tivesse o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, como se já tivesse o melhor centro de treinamento. Então, o torcedor criou uma expectativa em cima da expectativa que o Botafogo pode se tornar. Pode se tornar, mas ainda não é. Então, assim, quando chega um investimento alto, previsão de investimento alto, mas ainda não chegou. Aos poucos, tem muita coisa para acertar ali, né? O Botafogo não pode arrumar a casa pelo telhado, tem que arrumar por baixo, né? Então, assim, só que o torcedor já está lá em cima. É mais ou menos essa analogia, cara. Exatamente, é longo prazo. A gente vê o Palmeiras mesmo, cara, que a tia Leila chegou lá, colocou uma grana, é claro, ajudou, mas pensou na base, não está contratando qualquer jogador que está aí no mercado. Vai lá e contrata sem pensar na estrutura, não, contrata jogador jovem para vender mais tarde, né?